Fala família, tudo bem com vocês? Aqui é o Kevin da Remanescentes em Cristo e vim trazer uma palavra breve hoje para os irmãos, mas que será de edificação. Ela se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. O título diz A Estratégia de Satanás. Também vai estar situada em Lucas 11, 24 a 26. Vamos lá então? Para a honra e glória do nosso Senhor. Então vamos lá. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa donde saí, e tendo voltado e a encontrado vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Palavra forte. Trouxe essa palavra aqui para estar usando ela de contexto aqui com os irmãos. Vamos lá então. Aqui está falando de um homem que foi liberto. Aqui em Mateus 12, 43 ao 45. Está falando de um homem que foi liberto. Hoje a gente pode ver em algumas igrejas, eu mesmo já testemunhei. Não vou citar nomes, não vou citar a igreja porque acho deselegante, falta de respeito também. Eu vi uma vez, era uma mulher. Essa mulher, ela tinha ido aceitado o apelo do pastor, que o Espírito Santo tocou no coração dela. Então essa mulher, ela foi até o altar. Chegando lá, o pastor foi orar por ela. O Espírito se manifestou ali na mesma hora, por causa da presença de Deus naquele lugar. Ok, expulsaram o demônio. Passado algum tempo, essa mesma irmã, ela vai lá na frente de novo, no apelo. E o que acontece? Na hora que o pastor foi impor as mãos sobre ela e repreender em nome de Jesus, manifestou o Espírito de novo. Mas aí a gente pensa assim, pô, se Deus libertou, por que voltou? Se Deus tirou do vício, se Deus tirou do vício, por que voltou? Eu mesmo já fiz essa pergunta para mim mesmo 1 milhão de vezes. Às vezes eu ainda vou dar de pensar em alguma coisa assim, daí eu já lembro da passagem. Então a gente pode entender que é o seguinte: o inimigo, nós somos a casa do Espírito Santo. Aqui nós somos a casa do Espírito Santo. O inimigo o diabo e os seus demônios estão habitando dentro dessa casa. Quando a presença do Espírito Santo se manifesta dentro dessa casa, toda a sujeira sai, certo? Toda a sujeira sai, toda a enfermidade, tudo de ruim, todo espírito, não importa qual demônio seja o mais forte ali, ele cai por terra. Cai por terra, a pessoa sai liberta. Mas aí você pergunta assim, Kevin, por que a pessoa volta ao vício, volta às coisas? Porque é o seguinte, a casa, se a gente pegar a casa da gente como exemplo e deixar a nossa casa durante 1 mês sem fazer nada, sem lavar uma louça, sem arrumar um quarto, varrer o chão, sem fazer nada, ela se torna um caos, ela vira uma imundícia. Assim é dentro da gente, sabe? O diabo, presta bem atenção, irmão. O diabo, ele não tem medo de você porque você sabe ler a Bíblia, porque você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele não tem medo de você por causa disso.
Se ele se materializasse na sua frente, antes de você abrir a boca, ele já falava a Bíblia do começo ao fim, do fim ao começo, de trás para frente, do verso com ela fechada. Ele falava, ele usou isso contra Jesus. Mas Jesus, você está ligado, né? Já deu um nocaute no inimigo lá no deserto, lá que o bicho está desnorteado até hoje. Mas enfim, aí o que acontece? O diabo ele não tem medo do quanto a gente estuda, do quanto a gente se dedica para a obra. Ele não tem medo disso. Isso daí não incomoda ele em nada. Olha que maravilha. Mas do que o diabo tem medo, que ele faz de tudo para tentar parar, é quando você dobra o joelho no chão e coloca a boca no pó. Porque aí o diabo sabe, pô, ele tá orando, ele tava estudando a palavra, ele tava buscando. Tudo bem, agora ele vai orar. Quem dos irmãos, no meu caso já aconteceu muito de madrugada, de eu estar orando assim e eu senti uma presença atrás de mim tentando me atacar, só que como se tivesse um escudo atrás de mim que não deixava. Então o inimigo, ele tem medo de você se prostrar diante de Deus em oração. Porque ele sabe que aí você tem intimidade com Deus. Eu posso pegar a Bíblia aqui. Eu posso pegar minha Bíblia aqui. Posso ler ela de Gênesis a Apocalipse. E ser um ateu. Que não acredita. Achar a Bíblia apenas um livro. Mas quando a gente abre a Bíblia, abre o coração e começa a ler ela, a gente vê que dela não tem letras, tem vida. Sai da Bíblia, quando você abre ela com o coração quebrantado, sai manancial de água viva. Ela nos enche, nos sacia. Jesus é tremendo. Então, quando uma pessoa é liberta e ela volta a praticar os hábitos que ela praticava, ela não toma posse do que foi ministrado, ela não busca mais a Jesus, então sim, o demônio que estava nela, ele anda pelo mundo, ele anda procurando um lugar para repousar, não achando, ele volta até essa pessoa. E voltando até essa pessoa, ele vê que a casa está desorganizada. Mas eu creio que, para a honra e glória de Jesus, assim como já aconteceu comigo muitas vezes, de eu receber livramentos de morte na igreja, foram mais de 5 livramentos de morte que Deus usou os irmãos para estar falando comigo. Eu creio que tinha tudo um propósito. Então, se você está meio desanimado de ir na igreja, se você está meio desanimado de ler a Bíblia, irmão, o conselho de quem foi traficante, de quem o inimigo já tentou levar, de quem Deus desviou bala, se esforça, ora. Se você não conseguir orar, grita, chora, chama a presença do Espírito Santo. Ah, Kevin, mas é difícil. Na hora que você levantar, é só você olhar para cima e falar assim: bom dia, Espírito Santo. Entrega o meu caminho em tuas mãos. Isso foi uma oração. Você entregou o seu dia. Você entregou a primícia do seu dia ao Espírito Santo. Entende? A gente não é a quantidade de tempo que a gente passa orando. Eu posso passar orando 3 horas por dia. Mas dessas 3 horas por dia, apenas 5 minutos eu oro em verdade, em espírito. Então nunca foi questão de tempo, mas sim de perseverança, mas sim de dedicação, de sinceridade, de coração quebrantado, porque Deus ama aquele que tem o coração quebrantado. E que os irmãos, cada dia mais e mais, possam estar sedentos da presença. Para você que sente sede, Jesus é
água viva. Para você que tem fome, Ele é o pão da vida. E para você que está sem caminho, Ele é o caminho da vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tamo junto, espero que esse vídeo venha falar com vocês. Irmãos, eu queria pedir um favor para vocês. Vocês que estão no canal, que estiverem gostando do conteúdo, eu gostaria de pedir que os irmãos viessem a compartilhar, se inscrever no canal, olhar os vídeos que foi postado, assistir os vídeos que foi postado, que Deus vai falar tremendamente com cada um. Se inscreve, porque estamos num projeto que é o projeto do Estúdio Remanescentes em Cristo, que vai ser construído. Então os irmãos fazendo isso, os irmãos vai estar colaborando muito com a gente. Então eu peço que em nome de Jesus os irmãos possam estar se inscrevendo, dando like, compartilhando. Eu sei que às vezes o vídeo fica muito grande, daí os irmãos pensam, nossa, ficar meia hora, 1 hora assistindo um vídeo, mas às vezes a gente fica 2 horas no WhatsApp, 2 horas no YouTube, vendo coisas que não glorificam a Deus. Que os irmãos possam estar colaborando, peço de coração, e que venham ter uma ótima noite. Em nome de Jesus, amém. Tamo junto, família. Pode contar comigo. Qualquer coisa, deixa nos comentários aqui seu nome, seu pedido de oração, que vai estar sendo apresentado. Amém?